Oi, meu nome é Clara, sou filha amada do Pai. Em lutas e vitórias em diversas áreas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho a vocês sobre a ansiedade, as consequências dela na minha vida, mas principalmente em como Cristo me restaurou através do Celebrando a Restauração, hoje 30 semanas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Em 2010, eu e o Gabriel, meu marido, decidimos abrir nossa empresa, uma oficina mecânica. E eu era uma pessoa positiva e determinada. Mal sabia eu que, a partir desse ano, eu iria conhecer a famigerada ansiedade. Em 2015, decidimos construir um barracão para sair do aluguel, pois tínhamos esta opção. Foi então que a falta de confiança em Deus, o medo do futuro, tomaram conta dos meus dias. Por mais que a empresa fosse próspera e as contas estivessem sendo pagas, eu ainda tinha medo de não conseguir honrar meus compromissos financeiros. Quem já construiu algo sabe como é difícil e como muitas vezes as coisas saem do controle. Eu passava as noites acordadas por conta disso. Quando a obra se concluiu, me dei conta de que estava doente. Mesmo com tudo andando dentro do previsto, eu ainda não conseguia dormir. Perambulava pela casa, estava perdendo muito cabelo e chorava sem motivos. Não era mais alegre e nem um pouco divertida. A busca por ajuda médica só veio no momento em que comecei a sentir dormência na lateral esquerda do meu rosto. A falta de ar, as crises de pânico. Fui então diagnosticada com a síndrome de ansiedade. Passei a fazer uso da medicação, que na realidade não eram de grande ajuda. Alguns meses se passaram, e aqui nessa igreja eu entreguei a minha vida a Cristo. Passei a frequentar o grupo de amigos do Gerson, e lá falaram a respeito do Celebrando Restauração. Iniciei o processo. Eram lutas semanais contra a minha própria carne, que insistia em querer me fazer desistir. Quase todas as segundas-feiras, depois dos pequenos grupos, chamávamos de grupos de passos, eu saía decidida a não voltar. Eu realmente creio, e sempre falo, quando você se levanta para fazer o bem para si mesmo ou para os outros, o inimigo se levanta também. Na noite anterior ao retiro de inventário, choveu cerca de 10 minutos. Uma chuva tão intensa que foi capaz de inundar a oficina e também minha casa, que era nos fundos. Um lamaçal de óleo e graxa e todo tipo de sujeira da rua invadiu minha casa. Avisei a minha prestadora de contas, a parceira de oração, que não ia mais ao retiro. Foi quando a Danusa e o Marcos apareceram na minha casa. Eles serviam no ministério e me ajudaram a tirar o grosso da sujeira. Mesmo assim, eu estava desanimada. Porém, com o conselho deles e do Gabriel, enfrentei aquilo e fui ao retiro de inventário. Era ali que eu deveria estar. Foi um dia intenso. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Me mostrou tudo que eu precisava mudar. Me fez descobrir os gatilhos que acionavam a ansiedade na minha vida. Lembro daquele dia com muita gratidão. Quando cheguei em casa, encontrei tudo limpo. Organizado, era um cheiro de amor. Era o amor de Deus, que usou pessoas do meu grupo de amigos para me abençoar. Eles limparam tudinho. Deixaram até os cobertores que eu tinha jogado no chão para conter a água lavados. Chorei muito e senti muita paz. Iniciei a leitura do inventário com minha conselheira, ou como vocês conhecem, a confidente. A partir daquele dia, comecei a ter noites bem dormidas. As inquietações que tiravam o sono do meu marido, pois eu andava a noite toda, cessaram. Meus cabelos pararam de cair, e o choro de angústia e o medo agora eram lágrimas de gratidão. Eu aprendi que nada me separa do amor do Pai. Por mais que eu cometa erros, Ele jamais me abandonará. A sua provisão é a maior certeza na minha vida.
A palavra de Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperanças de um futuro. Jeremias 29:11. É um engano achar que conquistamos ou que vivemos pela força do nosso próprio braço. Toda a batalha em nossa vida deve ser respaldada na fonte inesgotável da força do nosso Senhor. Louvo a Deus por cada mudança, por toda a cura derramada em minha vida, pelo agir do Pai neste lindo ministério. Não é fácil e não é de uma hora para outra, mas com muita persistência e crendo no poder restaurador do Espírito Santo, podemos ser novas criaturas. Irmão, fique firme, olhe para o alvo, siga rumo à fonte de água viva e prospere dentro daquilo que Deus quer transformar em você. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago 5:11. Deus abençoe a cada membro desse ministério, a toda a liderança da nossa igreja e obrigada a cada um de vocês por ouvirem o meu testemunho. Obrigada pelo silêncio.